Olá, povão, tudo bem? Estamos começando mais um LunaCast. Hoje o tema é alfabetização de pessoas com autismo, um tema sempre muito importante, né? Muito relevante, porque diz respeito a uma fase crucial aí no processo de aprendizagem escolar. E nós estamos com o Kelvin Sampaio, que é psicólogo, mestre em ciências do comportamento pela UNB e toda a expertise dele está muito relacionada à alfabetização, né? Ele atua com a aba de modo geral, mas o mestrado dele foi nessa área, uma área que ele atua há muitos anos, e nós vamos discutir isso aqui. Eu já falei outras vezes aqui, né? Que a ideia do podcast não é ser um podcast para as pessoas que estão iniciando no tema, então a gente vai falar coisas. Claro que a gente vai falar de coisas mais básicas, mas vamos avançar um pouco mais aqui no tema. Muito obrigado, Kelvis, pela presença, para a gente De poder nada. debater aqui. Aqui é muito difícil para você, que você trabalha aqui na Luna, né? Então, Aqui eu já estou em casa, né? Então a facilidade de termos essa troca, né? Mas fico muito feliz pelo convite sempre, né? De poder falar sobre esse tema. É um tema que eu estou sempre, né? Atento ao que estão lançando, o que estão publicando, né? Vira e mexe, às vezes no meu Instagram eu coloco alguma coisa, alguma novidade que eu tenha achado. e esse tema é um tema, digamos assim, é um tema que ele é muito específico, né? Assim, a alfabetização ela é muito específica. É muito difícil alguém que é um analista do comportamento, assim, falar de modo geral, né? Assim, analista do comportamento, a pessoa que trabalha em intervenção baseada em aba, ter uma expertise maior em alfabetização, né? Em geral, são pessoas que vão trabalhar mais com educação do que com a parte clínica, né? Então, eu acho que é um roteiro, assim, diferente. Se você vai nas clínicas, conversa com os analistas do comportamento, poucos entendem de alfabetização. Como é que você chegou nisso na sua vida? Eu sempre tive um interesse muito grande, né, nessa área escolar, né, inicialmente. Trabalhei como aplicador ABA em escolas, né, e tive a oportunidade de trabalhar durante 3 anos seguidos com crianças no período de alfabetização, né, na incursão da alfabetização. Né? Então, a curiosidade no sentido de ver a aplicabilidade da análise do comportamento para esse, né, contexto, né, foi muito intensa, né? Então, aproveitava para ler, estudar. Então, tive a oportunidade de trabalhar com crianças, né, que estavam adquirindo os pré-requisitos para a alfabetização, né? Então, ali, antes de fazer o mestrado, já era o meu interesse, né, de usar a análise do comportamento para esse contexto. Então, me dediquei a estudar isso e sou muito apaixonadinho por essa área. Você teve uma excelente supervisora, professora nessa Sim, época, né? sim. Quem que é? Conta um pouco sobre ela. Bom, quando eu entrei no mestrado, Não, tô falando antes. você está falando de antes. Então pronto. Então deixa eu falar agora da minha paixão, nossa paixão. Eu fui aplicado ABA e fui orientado pela Aida Brito. Né? Então, já nasci analista do comportamento, já coladinho com a diva do ABA, né? E a Aida também tem uma experiência, né, e um olhar muito próximo da educação. Né? Então, eu acho que isso também fomentou muito, né, a minha paixão pela educação. A Aida tem formação, né, em educação, ela foi professora durante muitos anos no ensino fundamental, infantil. Então, Diretora de foi escola. diretora de escola, né? Então, Com isso, aquela sabedoria que ela tinha, que era além de ser uma supervisora de análise do comportamento, né? Mas aquela sabedoria com a escola me inspirava muito e ainda me inspira em outros sentidos, né? E aí você decidiu fazer o mestrado e aí você despencou do Piauí para o UNB. Por quê? Como foi esse roteiro? Então, a escolha pela UNB, né, veio muito de um contexto, né, estávamos no Piauí todos, né, muitos estudantes, estávamos estudando muito análise do comportamento e montamos uma liga acadêmica, né, a Nathalie Brito foi uma das primeiras, né, dessa leva de estudantes, né, a fundarem uma liga acadêmica. E tínhamos professores, né, como a Aida Brito e outros professores que também colaboraram, né, com isso, né, para a gente estudar. A Aida, nessa época, estava dando aula na Federal. A Aida estava na Federal. Né? Ela chegou a ser professora durante um período na Universidade Estadual, né, não contratada, temporária.
Então, ela transitava ali entre as faculdades já, né? E a gente estagiava, já trabalhávamos com ela. Então, muitos desses estudantes tinham esse apoio, assim, incentivo de poderem estudar, de terem alguém que aplica e mostra a aplicação. E os polos onde a gente tinha mais acesso era Brasília e São Paulo, né? Então, quando eu fui, né, fazer a seleção, eu fiz na intenção de fazer, né, com a professora Helenice Hanna e a professora Raquel Mello, que eram as pessoas ali na UNB que estavam estudando equivalências de estímulos, né? Então, eu já tinha interesse por equivalências de estímulos, né? Já estudava procedimentos, já tentava fazer, né, aplicações utilizando equivalências de estímulos e fiz a seleção e passei, né? Só que lá na UNB a gente tem o quê? As pesquisas relacionadas à leitura, por conta das dificuldades da pesquisa, né, que a gente diz o problema de pesquisa, aquela questão da pesquisa, e tem o problema da pesquisa, que é a dificuldade da pesquisa acontecer. Né? Então, lá, né, tem-se a cultura muito de fazer o estudo com relações simbólicas com estudantes universitários, né? Porque é a mais acessível, né? Então, ou seja, eles vão trabalhar símbolos muito abstratos, ou, né, como a professora Anice já publica muito, com leitura de partituras musicais, né? Que são símbolos, né, e a pegar ali a referência, né, das relações equivalentes na leitura e interpretação, né? Como você produz, né? Inclusive, tem um colega que ele estudou equivalências de estímulos para recombinação de movimentos de luta, né? Coisas bem, bem bacanas que a gente consegue estudar e produzir. Então, na época, eu já queria muito mesmo estudar autismo, né? E a gente não tinha ali ainda no grupo, né, uma consolidação para estudar autismo. Eu tive a sorte de o Gustavo Tosi, né, ter passado ali recentemente e também ter tido a iniciativa de pesquisar com autismo. E eu lendo... Só um minuto. O Gustavo Tosi é um grande analista do comportamento, ele é de Brasília, ele é um dos sócios da Ninar, e é um cara super gente boa, tem toda uma história de pesquisa também, então fica aí um abraço pro Tosi. Um abraço. Então eu até falo para ele que ele também fez parte da minha trajetória, né? Porque se ele não tivesse construído essa possibilidade, provavelmente a minha orientadora não iria abrir para a gente estudar com autismo. E aí ela deixou, né? Ela permitiu que eu investigasse com autismo, e dentro do meu levantamento, já tentando buscar qual a metodologia que eu ia, né, usar na minha pesquisa, eu me deparei com o trabalho da Camila Gomes, né, e a leitura fantástica, assim, né, eu devorei a tese dela, assim, em poucas horas, né, uma escrita muito apaixonante, né, a forma como ela descreve, né, eu acho que estava muito relacionado com as coisas que eu já tinha lido, né, e afetivamente aquilo ali foi me mobilizando. E aí, assim, a própria Camila, ela tem uma coisa que eu admiro em vários pesquisadores, que ela coloca as falhas da pesquisa, o que não deu certo, e ela coloca possíveis soluções. Algumas soluções ela foi resolvendo ao longo da pesquisa e outras ela deixou, como Para outros lacuna, pesquisadores. né? E aí eu lendo aquilo, será se ela resolveu essa questão? Né? Será se ela conseguiu resolver isso em outro trabalho? E aí eu mandei um e-mail super, nossa, ela não vai me responder. E quase que imediatamente ela me responde, perguntando se eu queria conversar sobre isso. E aí surgiu a ideia dela ser minha co-orientadora, né? Por ela, além de eu estar replicando um estudo dela, por ela ter experiência com a pesquisa e com a intervenção com o autismo, né? Foi uma relação muito, muito boa, né? Porque a gente conseguiu solucionar questões na pesquisa que só o olhar, né, de uma pesquisadora experimental em análise do comportamento, apesar de ser um grande centro, mas que esse olhar não estava dando conta, a gente não estava entendendo por que algum dado não estava acontecendo, né, por que eles não estavam respondendo a determinado arranjo, e isso foi ótimo, né, dela dar esse olhar, né, a gente entender que a coleta de dados, né, pensando em pesquisa, a coleta de dados ela vai ser diferente,
né? Então, como eu aprendi através da dissertação do Gustavo, a gente precisa construir uma relação, que é o que a gente faz na terapia, né? Ter um pairing, um bom pairing estabelecido. Vínculo, né? Bem Vínculo, estabelecido. né? E eu preciso treinar algumas habilidades básicas antes de começar a coletar. E isso a gente não vê nas publicações. Então, são poucos que colocam que isso acontece, né? Então, no geral, eles escrevem que já são alunos ou crianças que já fazem alguma intervenção em aba. Mas isso para mim não quer dizer nada, né? Porque o pesquisador, né, apesar de eu avaliar uma criança que ela já vem de um processo de terapia, ele não me conhece, ele não tem um vínculo, esse espaço que eu estou, né, testando, ele é diferente, o material que eu posso estar utilizando, ele nunca teve contato com aquele tipo de material, né? Então, eu vejo muitas, né? Eles enxugam muito e dizem, é a pessoa que já fez intervenção em aba e ponto, né? Então, quando eu fui fazer, eu tive essas questões, né? A minha coleta, né? Ela era uma coleta para ser muito rápida, né? Teoricamente, né? No desenho da pesquisa, era para ser só um encontro e ponto. E aí, quando eu... Um encontro com a criança, Só você um fazia a encontro. coleta, beleza, entendi. E tchau, né? Então, se fosse um outro perfil, né? De estudante, outro perfil de aluno, sim, seria bem viável, né? Então, esse ajuste, né, veio da expertise da Camila, de olhar, olha, né, as crianças precisam de mais tempo, né, você precisa fazer algumas intervenções antes de começar a fazer a coleta, né, então a gente foi acrescentando algumas coisas que são muito, muito importantes, né, na pesquisa, né, com pessoas neurodivergentes. Deixa eu só acrescentar aqui, só para fazer uma apresentação, porque apesar de ser as pessoas com mais experiência em aba, não necessariamente conhece todo mundo. A Camila Gomes é uma psicóloga com mestrado e doutorado no Departamento de Educação Especial da UFSCar. Ela fez ambas as formações sob orientação da professora Deise das Graças de Souza, que é a maior especialista em alfabetização no Brasil de autistas, assim, uma sumidade, uma quantidade de publicações impressionante, né? Não só autismo, né? Ela, na verdade, é em alfabetização. E aí ela trabalhou, nesse caso, orientando a Camila e outras pessoas com autismo, mas com dificuldade de aprendizagem, com pessoas com histórico de fracasso, com todo tipo de público, né? Com dificuldades. E a Camila construiu a sua trajetória acadêmica, né? O mestrado, o doutorado, discutindo isso. Então, no mestrado foi rudimentos de alfabetização, doutorado também alfabetização. Ela tem 2 livros sobre isso. Um se chama Ensino de Leitura para Pessoas com Autismo e o outro se chama como é que é? Como ensinar habilidades de leitura, que tem de leitura. Ela tem 3 livros, né? Um é Como ensinar habilidades de leitura para pessoas autistas, ou ensino de habilidades, e um sobre habilidades de cuidado e outro ensino de habilidades básicas. E ela, assim como a gente está falando que é o seu perfil, ela é uma pessoa que tem uma expertise clínica geral grande, tanto que ela escreveu esses 2 livros, com a Annalice Dutra, né? E ela tem digamos assim, esse acento no tema da alfabetização, né? Então, realmente, ela é uma pessoa com uma expertise muito grande, né? E, desculpa aí, continuando aí. Esses parágrafos são bons, né? Então, na minha coleta, né, era para ser só um encontro, já falando do que eu pesquisei, né? Então, a gente tem, ao longo das intervenções, acho que todo mundo que pesquisa, né, a intervenção com autismo, a gente sabe que a gente vai falar, tem muito material sobre ensino de habilidades básicas, o ensino de habilidades que são pré-requisitas, né? A minha pesquisa, ela vai girar em torno, né, de avaliações de pré-requisitos, né? Então, por que eu olhei para o trabalho da Camila? Porque ela, antes de começar, ela faz a pesquisa dela em várias etapas, o que eu acho fantástico, né? Porque você tem... Então, vários estudos que compõem a tese. 4 estudos, eu acho, se não me engano. Isso, né? E esses estudos, eles vão numa crescente em que os alunos vão acumulando. Então, é como se a gente pegasse mesmo uma criança ao longo de um ano de alfabetização e eu tenho essas etapas, né, até ele adquirir o que a gente chama de leitura com compreensão e leitura recombinativa. Então, são 2 grandes áreas
que ela consegue abarcar na pesquisa dela. E aí a lacuna que ela deixou, né, assim, de estabelecido, ela se inspira muito num modelo, né, de ensino, né, que é um modelo de ensino baseado em pistas visuais, que é o do Teach, né, que é uma construção de materiais, né, ou estrutura de ensino em que a gente vai usar o mínimo possível de instruções verbais. A gente utiliza mais instruções por pistas visuais e o arranjo físico dos instrumentos ele é um arranjo lógico. Então, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Fazer também um parágrafo aqui. O Teach é um modelo do Eric Schopler, criado por um pesquisador chamado Eric Schopler, na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. E eles fizeram muitas pesquisas, é um modelo muito antigo, da década de 60 já. Eles fizeram muitas pesquisas muito relevantes, né? Nessa área de pessoas autistas, principalmente, pensando que na década de 60 e 70 não era o autismo nível 1, né? Lá, o que era considerado na época autismo é o caso de autismo nível 2, nível 3, especialmente. E esse modelo foi trazido para o Brasil também, né? No Brasil, a Maria Elisa Granchi Fonseca e depois a Viviane de Leon foram as pessoas que disseminaram o modelo no Brasil. E o Teach ele tem uma base que ela é em análise do comportamento e em psicolinguística. Do ponto de vista da análise do comportamento, está compreendido dentro do modelo os processos de reforçamento, desvanecimento, modelagem, tudo isso, né? A Ida também fez formação lá, que é muito forte dentro do modelo Teach, mas tem todo um conhecimento da psicolinguística, que é isso que você está dizendo aí, né, que tem a ver com como as pistas visuais conseguem controlar comportamento, como elas são arranjadas para favorecer a autonomia da criança, porque o foco deles é isso. Eles não trabalham só com alfabetização. Nós estamos falando aqui da aplicação dele para a alfabetização, mas ele é um modelo que trabalha com ensino de um monte de coisa, né? Um modelo meio escolar, aba escolar, meio Sim. assim, né? Então, essas pistas, elas têm um valor muito grande para muitas coisas. Então, ele é um modelo que utiliza práticas baseadas em evidências, hoje, né? Tem essa compreensão. Tem os caras lá, o Odon, lá, que foi um principal líder, né? Que trouxe essa compreensão para o modelo do Teach. E aí, eles já têm muitos materiais, eles têm uma lógica, que é essa lógica que você está explicando, né? Isso. Em análise do comportamento, né, a galera de casa recomendo algumas leituras, vocês vão ver que a gente usa um modelo de ensino, né, que é paramental modelo, e ele tem uma estrutura, né, ele é organizado de uma forma. Eu tenho um estímulo modelo, que geralmente aparece no topo da tela, ou é aquele que eu mostro se for uma atividade de mesinha, e eu tenho 3 estímulos de comparação que vão ser colocados, né, ou na tela, na parte inferior, se for num aplicativo, se for no computador, ou vai aparecer na mesa esses 3 estímulos de comparação. Então, esse formato é o que a gente chama de pareamento ao modelo típico, né? Eu vou pegar os livros ali e você vai mostrar para mim como é que faz. A gente vai mostrar aqui. Pode colocar. Já vou ver. É bom que deu para chegar o café. Supostamente, se a gente fosse trabalhar o pareamento, todos teriam que ser do mesmo tamanho. Sim. Mas aqui nós vamos fazer uma exceção, porque os livros não são do mesmo tamanho que eu peguei aqui. Mas Então, fica ilustrativo. Fica ilustrativo. Você mostra para mim como é que você faria um pareamento ao modelo para mim aqui. Vamos Tradicional. pegar um pareamento de identidade, né? Então, eu vou pedir para que ele relacione os livros que são idênticos, né? Eu vou pegar um exemplar para mim, de cada, que vão ser disponibilizados. Vou colocar aqui do ladinho, né? Então, vamos organizá-los. Um pareamento típico, né? Vamos supor, eu tenho esse exemplar e esse exemplar. Esses 3 eu vou chamar de estímulos de comparação. Então, eles são comparações porque eu tenho um estímulo modelo que eu apresento, né? Que é um estímulo, né, condicional. A partir dele, a sua resposta ela vai ter uma consequência, como certa ou como errada, né? Então, vamos supor, eu estou apresentando este livro, né? A resposta que eu vou considerar como certa é com quem vai esse? Eu vou treiná-lo para que ele responda e parei com o igual. Então, esse modelo, né? Ou eu posso mostrar, né, com quem vai esse? Aponta. Ele apontar o correspondente.
Então, Ou eu pegar e te entregar. ou pegar e me entregar, né? Então, esse detalhe da resposta, ela também faz diferença. Vou comentar um pouquinho disso mais tarde. Mas essa configuração é que eu estou chamando de pareamento a modelo típico, né? Que eu tenho apenas um estímulo modelo apresentado e você vai ter uma resposta de seleção, né? Que pode ser pegar, apontar, né? Enfim, para relacionar eles. E aí essa resposta ela é construída porque se você seleciona esse idêntico, vai ter reforço. Se você seleciona qualquer um desses, não tem acesso a reforço. Aí né? normalmente tem um procedimento de correção, E- e se eu não conseguir fazer, você me ajuda a escolher o Exatamente. correto, né? E aí, quando troca de estímulo, a gente faz uma modificação, uma randomização, ou seja, agora a resposta correta não é mais selecionar, não é mais selecionar este exemplar. A resposta correta agora diante desse é selecionar este exemplar. Ou seja, eu acho que isso é interessante explicar para as pessoas. Não é o estímulo que é o correto e o estímulo que é o errado. É a relação. Ele está aprendendo a relação. Este é certo diante deste. Este é certo diante do outro. Então ele está aprendendo a relacionar estímulos, que é uma habilidade que parece simples, mas não é. É uma Não habilidade parece. super Não, complexa. E aí, assim, o que a gente tem de dados que são importantes sobre esse modelo, né? Que é a discussão que é muito importante. Para os nossos aprendizes autistas, a resposta de seleção ela parece ser significativa, né? Porque imagina, se eu mostro esse estímulo, né? E o Lucelmo só toca, qual é igual? E ele aponta, né? Veja que ele está treinadinho a realizar essas atividades, mas ele poderia selecionar de forma aleatória, né? Estender a mão e selecionar qualquer um, ou não olhar para o estímulo que está selecionando, né? Então a gente vai chamar essa forma de responder, né? Ou aspectos dos estímulos de topografia de controle de estímulos. Né? Então, o que faz com que essa relação ela aconteça, ela se estabeleça, né? Então, aspectos que estão desde da propriedade física desses estímulos Cor, o tamanho, a isso, fonte, sei lá, qualquer coisa, né? e aspectos que estão sobre a resposta de seleção, né? Ou resposta de observação. Então, nesse formato, a questão que a Camila levanta, e eu acho interessantíssima para a gente, né, para quem faz intervenção em aba, isso faz muito sentido, se eu mostrei aqui o que vai controlar de fato o Lucelmo olhar para este livro, ficar sob o controle de ter olhado para esse estímulo e olhar comparativamente para todos os estímulos de comparação que estão e selecionar o estímulo correto. E aí ela traz, né, esse conhecimento do Teach, fazendo uma nova possibilidade de arranjo. Eu vou organizar aqui na mesa uma outra possibilidade. Então, trazendo a expertise do modelo Teach, a Camila traz uma outra proposta, já que há uma consolidação, né, das pesquisas, da própria produção dentro do Teach, que o arranjo visual, o arranjo lógico da tarefa, ele facilita a resposta do aluno, né? Ele possibilita que o aluno aprenda com o mínimo de erros ou com o mínimo de instruções verbais. Então, ela levanta a questão: será se o arranjo para um tipo de pareamento em que eu tenha essa mesma estrutura, ele poderia garantir mais acertos em relação ao outro modelo, que é o modelo típico. E para mostrar para vocês o que é esse modelo, se você já viu uma atividade do Teach, sempre tem da esquerda para a direita, de cima para baixo. E eles vão ter um formato que eu não tenho mais só um estímulo modelo para 2 ou mais estímulos de comparação. Eu tenho uma mesma quantidade de estímulos modelo em algumas tarefas para a mesma quantidade de estímulos de comparação, como é o que está aqui na mesa. Né? Então, se é da esquerda para a direita, você tá na esquerda da tela, né? Mas eu acho que, no caso, as pessoas tentam fazer o olhar do ponto de vista, da minha perspectiva, eu como aluno seria de cima para baixo, não é isso? Tá, não, então, como você é meu aluno, eu vou fazer dessa forma. Tá, entendi. Você é meu aluno, então. Tá. Tá, então, a resposta de treino, ela vai ser o quê?
ele sempre vai fazer a transposição, que é uma das habilidades que é treinada em passos anteriores do teach, né? O aluno ele aprende que tipo de resposta vai ser usada ao longo do treino para todos os treinos. Então, a resposta de transposição que ele vai fazer é de cima para baixo, da esquerda para a direita. É isso? Então, no geral, nos materiais de teach, há uma marcação, né, do que é o lado de uma prancha para o outro lado da prancha, tem uma seta. Então, aqui a gente está fazendo só uma demonstração, né? Só para as pessoas saberem, na tese da Camila está muito bem demonstrado, tem todas as fotografias, tem os desenhos. Claro, eu já citei aqui 2 pessoas que trouxeram o Teach para o Brasil e que também tem outras produções mais específicas do Teach. Eu estou dizendo, em relação a essa discussão aqui de alfabetização, a tese da Camila tá bem específica. Só que eu vou dar um alerta para as pessoas. O Kelvis disse que devorou a tese, foram poucas horas. Se você não é um pesquisador da área, não vai ser a mesma coisa. A tese dela é muito difícil de ser lida, porque não é pesquisador da área, porque não é uma pessoa com muita expertise em equivalência de estímulos. Então, a minha sugestão é, não comece por esse trabalho dela. Comece lendo um livro básico sobre equivalência de estímulos. Se você não entender a análise do comportamento, você precisa primeiro entender a análise do comportamento, depois equivalência de estímulos, talvez. Tem um livro do professor Júlio de Rose, chama Comportamento Simbólico, Bases Conceituais e Empíricas. É um livro gratuito, está disponível na internet para vocês. Comece por ele. Depois leia um outro dela, que é o último, que é o ensino de leitura, sim, que ele é bem didático. Depois você vai para a tese dela, senão você não vai entender. Mas, para ver esse arranjo da tese dela, eu acho que é legal e a tese está disponível também gratuitamente na internet para vocês. Ótimo. Camila Graciela dos Santos Gomes, tá? Pode pesquisar que vale a pena. Então, na atividade, eu vou ensiná-lo, né, a fazer a transposição, né, da esquerda para a direita. Ele vai comparar os estímulos, né, vai fazer essa relação. E aí, só olhando, se vocês olharem para a forma como ele respondeu, para que ele faça a transposição de um para o outro, ele tem que olhar, ele tem que comparar, né? Ele tem que pegar o estímulo, a própria forma de pegar o estímulo, ela possibilita que ele... Na hora que pega, você vai olhando, vai comparando aqui, né? Porque assim, né, pegando o estímulo, ele vai olhar para comparar e colocar, né? E quando eu coloco só sobra 2. Só sobra 2. Aí então, a porcentagem de acerto, ela vai aumentando, porque no final, aqui, ó, só sobra 1, não tem como errar, né? Então, isso, que parece uma coisa bem pequenininha, né? Pode passar desapercebido para muitas pessoas, mas isso tem efeito, né? No aprendizado, tem efeito em comparação com o outro, né? Procedimento que eu mostrei. E aí ela fez, né? Ela demonstrou esse estudo, ela demonstrou na pesquisa, ela fez o procedimento no computador com o aplicativo. O aplicativo da UFSCar, né? Não, ela fez um aplicativo para isso. Porque no aplicativo da UFSCar, ele só tem um modelo de pareamento típico, né? Entendi. O padrão. Então não dava para adicionar essa outra possibilidade. Ah, verdade. A gente sempre vai fazendo esses excertos, porque as pessoas não são da área. O aplicativo da UFSCar se chama Jake, tá? Lá eles têm um modelo, que é o Aprender a Ler em Pequenos Passos, que é um modelo criado pelo Júlio de Rose e pela Daisy lá na década de 90, e aí depois eles criaram um software chamado Jake, que infelizmente é muito difícil de acessar, só se você for pesquisador do laboratório. E aí, nesse modelo Jake, eles têm lá a base, que é o Alep está lá, o Aprender a Ler em Pequenos Passos, e eles fazem... se o aluno estiver lá pesquisando, aí tem uma pessoa lá que faz as mudanças do arranjo para aquele aluno. Eu perguntei para Camila, eu tive no congresso, faz muitos anos, brasileiro de educação especial, talvez 2018, por aí. E aí eu falei, eu tinha lido a tese dela e para mim não tinha ficado claro isso, como é que ela tinha feito. Aí eu falei, Camila, deixa eu te fazer a pergunta, porque eu tinha ido ao Jake, tinha conhecido o Jake, tinha ficado uma semana lá e tal, mesmo assim não consegui ter acesso, não deixaram ter acesso, mas eu tentei lá. E aí eu queria entender como é que foi a avaliação dela. Eu falei, Camila, eu não vi a sua avaliação lá no Jake. Eu falei, não, eu fiz no caderno. Eu levava e levava no caderno, assim, para a maioria das pessoas, não foi no Jake. Porque
na primeira etapa da pesquisa, ela faz o procedimento no computador e ela faz o procedimento que ela Para comparar, né? ela Esses dois. constrói as pranchas em fichários, e o modelo que a gente tem em escola mesmo, né? O modelo em fichários, né, com a divisãozinha da esquerda para a direita. Então, ela construiu, né, o procedimento dessas duas formas. E aí, no achado dela, o procedimento feito com o que a gente vai chamar de pareamento multimodelo, que é essa inspiração do Teach. inspirado no Teach, Fazer né? propaganda. Fazer o merchandising. Ela observa que os aprendizes desempenharam melhor, né, as relações no procedimento multimodelo nas duas formas, no computador e no fichário, né? E aí as questões que estão relacionadas aos problemas de pesquisa que fazer um software, né, para fazer essa coleta já não estava mais dando. Ela fez a primeira parte do programa, mas isso exige muito tempo, muito investimento de dinheiro, e você sabe que em pesquisa a gente nem tem isso, nem tempo nem dinheiro. Então ela optou por fazer como dado, tinha dado a mesma, né, não houve diferença significativa, né, no tratado da informação, e ela optou por fazer nos fichários. E aí ela fez rudimentar, né? Ela fez como a gente faz na aplicação. Como faziam os incas e astecas. Como antigamente, quando a gente não tinha, né, as plataformas, né, de registro. Mas eu acho que muitas vezes fazer, né, assim, é legal, assim, porque é mais próximo do que é uma escola, entende? Isso. Eu acho que isso é interessante. Sim. Né? E a outra coisa que torna o trabalho dela mais apaixonante, que é porque é completamente possível de um professor fazer aquele material igual e reproduzir aquilo no dia a dia, né? E aí ela fez todo o procedimento baseado nesse multimodelo, né? E aí são esses tópicos, né, que eu acho que são importantes para todo mundo que vai estudar alfabetização e análise do comportamento. A gente tem várias correntes de pesquisas que vão pincelar um recorte experimental do que é que funciona melhor e do que é que não funciona, né? Então, esse recorte da pesquisa da Camila, ela trouxe um dado que eu acho fantástico. A gente precisa estar atento ao tipo de resposta de seleção, né, dentro dos procedimentos de pareamento ao modelo, né? Então, não basta só eu ficar sob o controle de fazer as randomizações, de fazer a utilização das dicas corretas, né? Mas também qual vai ser a resposta requerida, né? E aí, na minha dissertação, eu levantei outros autores que vão falar sobre ensinos em que o aprendiz precisa manusear o estímulo, né? E todos eles comparando, né? Eu não vou me recordar o nome da autora, mas na dissertação dela, ela trabalha relações para ensino de avidez, e ela faz um pareamento com os objetos em si, né, para os aprendizes. Então, o manuseio, a transposição do estímulo traz um dado melhor do que quando ele tem que apontar, né? Imaginem vocês, professores, que fazem tarefas em que o aluno tem que ligar um estímulo ao outro na tarefa. Pegar o lápis, tá aqui, ligar a fotografia da casa a outra fotografia idêntica da casa. Isso é uma tarefa muito comum, né? Muito. Ou então tá lá a fotografia da casa e a palavra casa e a criança tem que ligar. Então, esse tipo de resposta, se a gente fizesse uma coleta, porque a gente não tem, mas muito que provavelmente ela ajude muito pouco ao aluno a construir uma relação entre os estímulos da esquerda para o estímulo da direita. Um aluno autista. Ou com um perfil similar. Isso, né? Então, por isso que a maioria das vezes eu vou sempre pedindo, recorta, vamos montar isso de outra forma, né? No papel isso não vai fazer diferença. Então, a resposta, né, o tipo de resposta diante da tarefa vai fazer sentido. Né? E a gente tem vários autores, né, a gente linhas de pesquisas que vão por partes, né? Então, na UFSCar a gente tem alguns que vão pegar esses detalhezinhos também. Outros detalhes, né, que a gente vai encontrando, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, né, que são importantes,
né, para quem quer fazer pesquisa ou quem está com um aluno e não está entendendo por que que ele não está aprendendo, né? Às vezes você vai pontualmente, faz uma correção de procedimento, aí já vai resolvendo, né? Então, detalhes como ensinar as sílabas antes de ensinar as palavras inteiras faz diferença, né? Detalhes como eu ensinar um bloco gigantesco de 20 palavras ou eu fazer pequenos blocos de 3 em 3 faz diferença, né? Então, esses pequenos detalhes a gente vai ter no dado, né? Mas aí você precisa ter um conhecimento de pesquisa muito, que é muito inusual que a gente tem essa leitura, nós da educação, né? A gente não tem tanto esse costume de. Eu olho os artigos para. Quando eu vou decidir, se eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou decidir se um autor gosta mais, É, se a minha adesão é um autor, se ele colocou num livro, mais do que. Deixa eu olhar o resultado experimental, comparativo, para ver qual funciona melhor. Isso é um problema na educação, né? Mas isso é, e às é uma vezes, outra complicação. isso passa, é um detalhe que passa desapercebido. Nossa, totalmente. Às vezes é um texto que está falando, por exemplo, o texto da Camila, no final das contas, ela vai estudar a leitura recombinativa, né? Então, eu posso ler esse texto para saber como que ela ensinou para os alunos lerem palavras novas que não foram ensinadas diretamente. E esses pequenos detalhes que aparecem, eles poderiam passar desapercebido, né? Mas eles estão ali por algum motivo. O grande que eu acho que é legal é que ela constrói os capítulos e aí, vamos supor, ela começa a treinar e ela coleta o dado e compara os resultados antes e depois, né, dos aprendizes, né, que é a análise de sujeito único. E aí ela chega num momento, vou ensinar agora só eles a relacionarem palavras ou estímulos que tem a imagem do estímulo com a palavra e a palavra em si, se o aluno passa a relacionar a figura com a palavra posteriormente. E aí alguns alunos começam a desempenhar, outros não. Aí ela faz algumas modificações pequenas e aí os alunos começam a performar. Aí depois eu não quero mais que eles só leiam as palavras que eu ensinei, eu quero saber se eu colocar palavras novas, que tem aquelas mesmas sílabas, se eles conseguem ler essas palavrinhas novas, né? Que é a leitura recombinativa, que é o grande pote de Isso, ouro da alfabetização, né? Porque isso, se eles se lerem só aquilo que a gente ensinou, não adianta nada. Quantas palavras você vai ensinar durante a vida? exatamente, né? E qual o tamanho do vocabulário da língua portuguesa, E o né? que de fato acontece na alfabetização, né? Então você vê a criança, assim como a aquisição de falar, né, na fala, né, você não ensina o sujeito a falar todas as palavras ou falar todas as frases, né? Você vai ensinar a tatear, a nomear. Você tem formas de ensino e que daqui a pouco ele vai falar coisas que nunca foram ensinadas diretamente, né? Então a leitura também vai ter isso, né? A gente vai ensinar algum conjunto de palavras e outras ele vai começar a ler e vai ter interpretação disso também. Mas fala dos resultados. Ela comparou no fichário multimodelo e o pareamento ao modelo, né? O match to sample, e quais foram os resultados? Então, ela comparou, o dado é que as tarefas feitas com o típico, né, que o pareamento a modelo que a gente usualmente faz, o desempenho os alunos faziam as mesmas tarefas, eles faziam as duas tarefas, né? Então, a ordem de apresentação, tinha um grupo que fazia uma ordem, primeiro o típico, depois o multimodelo, e o outro primeiro o multimodelo, depois o típico. E em um dado momento eles faziam tarefas que intercalavam. Faziam uma tentativa de multimodelo, quando mudava, vinha uma tentativa de pareamento típico. Essas peculiaridades todas na pesquisa são importantes porque eu preciso ver o efeito da exposição. Então, ele pode começar a acertar porque está fazendo um monte de tarefas daquele mesmo tipo, né? E aí houve uma discrepância, né? Ela mostra no resultado que as atividades feitas no pareamento típico, né, a performance dos alunos foi mais baixa em comparação das tarefas feitas nesse pareamento multimodelo, né? E aí parecia que estava tudo resolvido, mas ela, né, sabiamente coloca, tem coisas que ela não conseguiu testar ali naquele momento. Coisas do tipo, os pareamentos multimodelo,
todos eles tinham a resposta de arrastar ou de deslocar o estímulo. As tentativas de pareamento típico não tinham. Era só apontar. Era só clicar, A era gente não só sabia apontar. qual era o que controlava o comportamento. Se era o efeito da topografia da resposta, Isso. que era ou transportar ou apontar, ou se era o arranjo. Sim, sim. E aí entram questões também da peculiaridade dos pesquisadores, né? Então, na minha coleta, né, nós optamos por fazer todos no computador. Não, mas aí, calma aí. Ela ficou com essa dúvida. Aí entra a sua dissertação. Isso. E aí você foi estudar o quê? E aí eu fui, né, também na linha de pesquisar, né, esses pré-requisitos, né? E no tempo que dava para correr no mestrado, eu avaliei só o ensino de relações de identidade, né? Que é quando eu ensino o sujeito a relacionar uma fotografia a uma fotografia idêntica, né? Ou um objeto a outro objeto idêntico, que é uma habilidade extremamente importante. Deixa eu só fazer um outro parênteses para as pessoas aqui. Quando você faz esses ensinos, os ensinos de alfabetização, ele envolve relações entre estímulos. Existem relações em que dois estímulos têm identidade entre eles. Você olha para eles e você vê que eles têm coisas físicas em comum. E aí você vai relacionar. São relações de identidade. E existem relações que não são de identidade, são relações arbitrárias. São relações que nós aprendemos que elas, pela nossa história de vida, que elas devem estar relacionadas. Por exemplo, uma palavra e um desenho. Se você olha para a palavra e olha para o desenho, eles não têm nada a ver um com o outro, eles não se parecem. Eles não têm nenhuma propriedade física em comum, mas nós aprendemos que a palavra Luna, a palavra cast, está relacionada. Nem cast, eu nem sei o que é, mas que bota tudo quanto é podcast. A palavra Luna está relacionada a Luna aqui. Mas a palavra não parece com o lugar, com a clínica. A palavra livro não parece com o livro. Então, são relações arbitrárias. Então, a alfabetização, no seu nível, no final das contas, ela é uma relação, um conjunto de relações arbitrárias. Mas, para eu ter a relação arbitrária, um pré-requisito é a relação de identidade, que é isso que o Kelvis fez. Ele fez o treino de multimodelo e de pareamento ao modelo, utilizando relações de identidade. Mas eu acho que é até melhor para você, digamos assim, olhar mais puramente Sim. o efeito de uma relação de um arranjo sobre o outro, Sim. né? Que aí a gente traz para a importância da pesquisa experimental. A gente isola variáveis, né? Então, que aí o que a gente entra. Por que a gente não tem pesquisas em larga escala falando sobre alfabetização e análise do comportamento? Porque o nosso nicho ainda é muito pequenas modificações de pequenas variáveis, né? A gente não tem uma escola, né, com base em análise do comportamento para a gente ter dados durante, sei lá, 5 anos de intervenções utilizando determinado procedimento, né? E na minha coleta, né, o material, o formato da minha pesquisa, nós trabalhamos só com a modalidade no computador, né? Então, foi possível, dessa forma, isolar algumas variáveis, né? O software que Camila usou, ela tinha a programação da resposta de arrastar. No meu software não existia isso, então esse problema na pesquisa interferiu, né? Então, todos os dois procedimentos, seja no pareamento típico, seja no pareamento multimodelo, a única resposta que havia de seleção era de clicar no estímulo de comparação correto, né? Então você tinha que clicar primeiro no modelo, depois na comparação. Depois na comparação. Tá. E no pareamento ao modelo, no match to sample também. Também. Então, deixa eu só explicar aqui para as pessoas. Então, por exemplo, se eu fosse, eu teria que fazer isso e isso? Isso, exatamente. É porque muitos dos arranjos de pareamento, você só fala, eu só toco nesse. Isso. Aí, alguns arranjos exigem o que eles chamam de resposta de observação. Primeiro você toca no estilo modelo, depois nesse aqui. Porque aí você conseguiria fazer igual no outro, né? Isso, porque o outro tem a mesma topografia, né? O outro, ele tem 3 possibilidades para começar essa tarefa. E poderia começar qualquer um, então tem que tocar um e depois o outro. Então, a partir do momento que ele selecionou esse, na tela acontecia desse estímulo se deslocar um pouquinho, certo? Porque é o estímulo que ele selecionou, e aí ele teria que selecionar qual dos 3. Ok. E aí ele sumia da tela. Certo. Aí eu tinha que tocar nesse e nesse.
esse aqui fazia aqui, aí esse aqui Isso. aí sumia, aí deu o terceiro ficava fácil. Isso. Beleza, entendi. E já nesse formato, o meu dado foi diferente. Diferente do dela. Foi diferente do dela, né? Então, Qual foi o resultado seu? então Foi indiferente ou o outro foi superior? o pareamento típico foi superior, né? Ele foi superior. E aí a gente filtrou, né? O que a Camila já tinha cantado essa pedra, né? Será se, né? Então por isso que eu falei, né? Depois que eu li o texto dela, ela colocou várias perguntas de pesquisa ali, né? Tipo, deu de bandeja para Isso é que faz um pesquisador de Isso. primeira, né? Não é Exatamente. pesquisador. As pessoas acham que o pesquisador ele produz uma coisa e aí ele quer provar que aquilo está certo. O bom pesquisador, ele quer que aquilo seja submetido à prova mais ferrenha, Isso. à prova de fogo. Isso que faz um pesquisador de verdade. Porque o que define a ciência, eu não vou pesquisar, confirmar uma coisa, eu vou procurar o contrário, o falseamento, essa é a natureza da ciência. Então isso eu acho que é distintivo assim, de um grande pesquisador, de alguém realmente com o espírito da ciência, né? E fora que o detalhamento dessas variáveis foi muito bem, ou seja, realmente estava no ponto de alguém pegar e fazer. E você fez isso aonde? Onde você estava na hora que você fez essa coleta? Eu rodei um pouco o Brasil, né? Eu fiz algumas coletas em Teresina, né? Em Teresina, Piauí, que foi um primeiro momento em que as coisas não foram dando certo, né? Porque a ideia era fazer a coleta de um encontro, né? Então eu ia chegar para a criança, oi, vamos sentar aqui e vamos fazer essa tarefa. 21. Que é o que a gente faz, geralmente, em pesquisa em equivalência de estímulo, com estudantes universitários, com crianças neurotípicas, né? Você senta e no final da atividade tem um reforçadorzinho, alguma coisa garantida ali para dizer que nós somos gente fina, né? Então, eu acho que eu coletei com quase 15 crianças lá em Teresina e o dado não estava indo para lugar nenhum porque eu não estava conseguindo coletar. Ou seja, porque um encontro não era o suficiente. Então, como houveram esses percalços, aí a gente voltei para Brasília, olhamos novamente a metodologia e quebrando cabeça, fizemos uma reunião com a Camila, ela, pois vem fazer aqui comigo, né? Porque aí a gente ia desenhar a coleta, né? De fato, com a possibilidade para um aluno neurodivergente poder participar. Ou seja, a gente fez encontros, mais encontros, a gente teve mais momentos de construção de vínculo, né, para poder fazer essa coleta. Aí você ficou na casa dela. Aí eu fiquei na casa dela. E chegou a conclusões ao contrário do dela. Ela não te expulsou, não? Não. É isso que eu queria chegar a esse ponto, né? De dizer que é isso que faz. O cientista não está apegado à ideia. O cientista é aquela pessoa que está comprometida com mudar conforme o dado vai apresentando. Sim. E é claro que o dado também não é definitivo do que você apresentou. Sim. Acho que precisa de outras pesquisas. Exatamente. Com outros arranjos, outras formas de apresentar, para por exemplo, com o arrastar para os dois, para entender. Exatamente. Né, quais são as possibilidades, esses maiores. Eu isolei, né? Só os dois tinham resposta de apontar, né, ou de clicar no estímulo, né? Então, de fato, né? A gente fizemos a coleta e a gente conseguimos ter dados. Né, depois que caíram todos os meus cabelos, né, tive alopécia, tive crise de ansiedade, mas conseguimos finalizar. E isso, né, ajuda, né, eu acho que a importância, né, desses tipos de pesquisas experimentais porque, de fato, a gente vai olhar para uma situação de ensino e muitas possibilidades vão acontecer. Né? Eu tenho um aluno que ele vai ficar sob o controle de alguma parte do estímulo. Você está treinando, ele está lá sob o controle de uma parte. Eu posso olhar para uma estratégia de dica, de correção de dica, é uma possibilidade. Eu posso olhar para como que os estímulos estão dispostos, é uma possibilidade. Mas às vezes é muito difícil. Eu vou te contar uma coisa. A gente tinha uma escola que a gente fazia supervisão, né? É uma assessoria. Uma escola em Minas, a aluna fazia assessoria. E aí a gente era dividido assim, eles tinham um grupo de professores de educação infantil, depois fundamental etapa 1, etapa 2 e tal. Aí tinha até o ensino médio. E aí esse grupo que eles tinham, eles acompanhavam alguns alunos, 2 alunos normalmente,
E aí eles faziam supervisão coletiva com algum de nós, Uhum. e aí ia ajudando naquele caso, e aí os professores iam aprendendo para aplicar outros casos. No caso da alfabetização, quem fez a assessoria foi a Natália. E aí tinha um menino que você botava para ele assim, e ele errava tudo. A gente não sabia o que era. Tinha algumas situações em que, quando você colocava as sílabas, ele acertava. Depois, quando você botava as palavras, ele errava tudo, toda vez. Uhum. E a gente não conseguia entender, reforçava quando ele acertava, corrigia quando ele não acertava, e não progredia. Estava sempre o mesmo percentual. E uma dos elementos fundamentais de Java, todo mundo aprende, ele tinha que estar aprendendo. Reforço é a base. Então, por que ele não está aprendendo? E aí, a Natália começou a fazer umas investigações de arranjo. E as palavras, elas tinham uma moldura. E aí ela descobriu que ele olhava só para a moldura. Ele não olhava para a palavra. É como se a palavra não existisse. Sim. Como todos têm a mesma moldura, não tinha como ele discriminar. Sim. Aí a gente tirou a moldura. Quando tirou a moldura, o moleque voou. Assim, o enquadramento assim. Sim. Então, como que você vai saber disso? Às vezes ele está sob controle da cor, às vezes ele está sob controle de um negócio que é muito difícil você imaginar. Então, assim, esse conhecimento experimental, desse detalhe, às vezes ele é a diferença entre a criança não aprender nada e ela voar na interpretação. Exatamente. Né? E aí, assim, ao longo, depois da minha pesquisa, eu gosto de ler, né, esses textos para fazer, né, para corrigir procedimentos, né, ou nas orientações, né, para a gente produzir materiais, né, a gente recebe muito, né, na clínica ainda alunos que a gente está construindo pré-requisitos, né, que é uma base elementar, né, e é uma grande oportunidade a gente treinar, né, de forma consolidada isso, né, de trabalhar as relações de identidade, as relações iniciais arbitrárias. Eu quero que você fale sobre esses pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos para alfabetização? Mas antes, esse episódio aqui, ele é um oferecimento do Clube da Luna. Então, eu vou pedir para o Kaique, coloca o Clube da Luna aqui para nós. O Clube da Luna é o seguinte, pessoal. Ele é um clube de assinatura, é o Netflix aqui da Luna, né? E aí, a gente tem no Clube da Luna, é uma assinatura que você faz, você tem acesso a 1 ano, e você tem para profissionais de saúde e profissionais de educação, esse é o site. Então, aqui, quando estamos discutindo mais educação, né? Então, nós temos aqui, tem cursos que são em comum e tem cursos que estão só em um. Aqui quem assina o clube, é só clicar aqui, ele tem acesso a inúmeros cursos, todos os cursos têm certificado, inclusive tem um curso de alfabetização do Kelvis. Isso. Né? Um curso completo. A gente dava esse curso junto, depois eu não consegui mais por causa do tempo, e o Kelvis ficou, inclusive, muito mais especializado do que eu. E aí vocês tem todas aqui as informações, né? Tem aqui um lugar para vocês tirarem dúvidas. Então vale muito a pena o Clube da Luna. Então, tudo isso aqui e muito mais avançado, certificado. E aliás, não é só um curso, são mais de 20 cursos. Então, fica aí a dica para vocês. Pode voltar. Isso aí. Agora, vamos falar sobre pré-requisitos, né? Como a gente está falando, existem muita pesquisa sobre isso. Se você fosse resumir, assim, quais são os pré-requisitos para alfabetização, o que você diria que são, assim? É claro que tem milhões, né? Sim, mas, assim, sim. De maneira mais geral. De uma forma mais ampla, pegando inicialmente de uma forma mais ampla, a linguagem, né? A gente acaba conversando muito sobre isso, né? Muitas vezes a criança não tem comportamento verbal vocal, mas ele pode ter outro tipo de linguagem, né? Fazer uso de outras comunicações, ou seja, ele aqui está sinalizando que ele faz relações arbitrárias entre estímulos, né? Ou seja, ele relaciona som com uma imagem, né? Se ele utiliza uma comunicação alternativa, ou ele relaciona sons, né? Ou ele relaciona sons com um objeto concreto. Então, a aquisição de linguagem, ela demonstra muito para a gente o quanto que esse aluno ele está preparadinho para a alfabetização, né? Vamos pensar assim, quando as crianças entram na escola, que elas de fato vão começar a serem alfabetizadas, como que é o vocabulário desse sujeito? Em geral, né? Em geral. O desenvolvimento típico. Né? Em geral. Né? Então, você pega um sujeito humano de 5 anos de idade, ele fala no passado, presente e futuro, ele constrói sentenças, né, já organizando sujeito, verbo, predicado, né?
faz uso de preposições, né? Então, esse sujeito de 5 anos de idade, ele vem com aquisição de linguagem que traduz o quê? Ele consegue fazer relações simbólicas. Ele já vem com isso antes. Complexas, né? Ele já vem. A gente faz contação de história, a criança fantasia. Ela pega o fantoche e faz de conta que é o lobo mau e a Chapeuzinho Vermelho na outra mão. E ela reage tal qual seriam isso. Ou seja, é muito sofisticado. Faz tomada de perspectiva. Faz tomada de perspectiva. É super complexo. Se você apresenta uma história dessa... isso é uma coisa interessante. Que não existe uma palavra para alfabetização em inglês. Então, a gente faz certas aproximações que são equivocadas. Por exemplo, literacy. Sim. Literacy não é alfabetização. Ele é um fenômeno mais complexo que envolve, eventualmente, oralmente, eu te conto uma história e eu consigo te perguntar sobre a história, não necessariamente você leu, eu te contei, e você consegue responder a pergunta sobre a história. Sim. Né? Eu te pergunto quem, o que, quando, por quê, e você consegue responder. Então, esse indivíduo, que em geral tem 5 anos, entra na escola, ele vai se alfabetizar ali com 6 anos, ele não sabe ler, mas se você contar uma história para ele sabe responder um monte de coisa, ele consegue compreender a história olhando a história sobre vários tipos de enfoque, fazer tomada de perspectiva. E aí você tem um menino autista muitas vezes que tem 6 anos, 16 anos de alfabetização, mas que muitas vezes não tem nada disso presente, né? Exatamente. E aí as lacunas já vão começar ali do ensino infantil, né? Ou seja, quando a gente pega o que a BNCC define para as habilidades que são trabalhadas no ensino infantil, ela já está partindo da prerrogativa que esses sujeitos eles já foram expostos à língua materna, né? Porque eu vou trabalhar o contato do eu com o outro, né? Ou seja, ele sabe pedir, ele vai aprender só a formalizar, a pedir por favor, a pedir com licença, a dizer desculpa, né? Vai formalizar aquela regra social. Né? Ou ele vai aprender relações com o próprio corpo, né? A manipular objetos, né, com mais firmeza, né? a produzir, né, materiais com coordenação motora com precisão. Então, vai ser um afunilamento, né? Um desenvolvimento sofisticado. Então, todas essas habilidades elas já vêm anteriormente, né? A criança já chega. Então, se a gente falar de alfabetização e dizer pré-requisitos, eu gosto muito de pensar na aquisição de linguagem, né? Então, o quanto que essa criança ele se atenta, responde a estímulos verbais no ambiente, né? Verbais, ou seja, se você chama, ele vem, né? Ele compreende uma instrução, pega o copo, bebe água, né? Então, ele responde a instruções verbais, ele entra em contato com essas instruções verbais, né? Ou seja, ele faz relações arbitrárias entre estímulos. Mas isso, eu quero só fazer uma pontuação aqui que ela é interessante. Vamos imaginar que eu diga assim, Kelvis, bebe água. Aí você bebe. Aí eu digo, tá vendo? Ele entende. Isso quer dizer que você entendeu? Verbalmente? Porque eu te dei uma dica, eu peguei o copo, tava aqui, o copo eu te coloquei aqui. Isso. Tem água, historicamente falando, você já tomou água. Eu às vezes aponto. Então, isso confunde muito as famílias. Exatamente. Né? Então, como é que a gente faz para saber se esse indivíduo está respondendo? É verbalmente ou são os outros estímulos? Ou eu vou dar um exemplo que vai quebrar mais ainda a cabeça das pessoas. A criança olha para uma palavra, ball, e diz ball. Ele lê em inglês. Que lindo, meu filho lê em inglês, lê em japonês, em alemão. Tá. Ele, diante daquele estímulo, né, ele se comporta verbalmente, vocalmente, diante daquele estímulo. Mas quando a gente fala, pegando o mesmo exemplo do Lucelmo, quando a gente fala de interpretação, né, aqui, por exemplo, bebe água. Se o Lucelmo desse essa instrução, sem me colocar o copo diante, Kelvis, vai beber água, né? Aí sim, eu vou atrás de onde tem copo, um recipiente, né? E posso fazer isso de outras formas, se não existe copo, né? De repente colher a água com a mão né? Ou seja, vou buscar onde tem uma fonte de água. Então, esses elementos que eles não estão dados propriamente no ambiente, não fui treinado a executar um comportamento em cadeia, né? Na leitura, quando a gente pega que uma criança, você coloca uma palavra e ele diz o que a palavra
o que está escrito, não quer dizer que ele relacione o que está escrito com um objeto no mundo. Então ele pode dizer ball, aí eu pergunto, tá, filho, e cadê? Onde é que está esse negócio aqui na sala? Tem um monte de bola. E nada, assim. Aí pega outra, cat, sei lá, girl. Ele vai pegar e vai dizer, mas cadê? Onde é que tá isso? Mostra, pinta pra mim onde é que tá esse item. Sem você mostrar ou apontar em nada. Você vai deixar livre. Então, aqui, ele não faz uma relação de compreensão, né? Que é um fenômeno que a gente vai adquirindo, né? Com na crescente de aquisições de linguagem, né? A gente vai na crescente de relações com o ambiente, né? Então, os estímulos de categorias diferentes, os estímulos de propriedades físicas diferentes, eles vão adquirindo uma relação entre eles, né? E essas relações ao longo da vida, elas vão se estendendo até eu conseguir, enquanto adulto, dizer que a saudade é como se fosse uma tesoura cortando o meu coração. Exatamente. Imagina o nível de abstração para eu tatear, dizer, descrever um evento que só se passa dentro de mim para você compreender, né? Então, na medida que eu digo isso, provavelmente você imagina um coraçãozinho sendo cortado. E você ainda falou como se fosse. Eu poderia dizer assim, meu coração está em chamas. Está em chamas. Não é como se estivesse, eu digo, está em chamas. Eu falei, meu Deus, pega o extintor. Engole o extintor, sei lá. Então, aqui a gente tem níveis de compreensão, de tomada de perspectiva, né? Que se eu mostro a palavra e o sujeito só diz cat, né? Ball, girl, e ele não relaciona aquela palavra impressa a nenhum fenômeno no mundo, então ele está fazendo o que a gente chama, né, em análise do comportamento, de comportamento textual, que é um pré-requisito para a leitura, é muito importante, né? Assim como eu nomear isso como copo é uma habilidade importante para eu saber conceitualmente o que é copo, né? Então, eu preciso primeiro aprender a dizer copo, né? Para depois fazer uma relação que serve para beber água, né? Então, a relação que a gente mostra a palavra e o sujeito diz o que é a palavra, ele é puramente um textual. Eu posso colocar, né? A gente tem uns testes na área de leitura, né? Principalmente derivados ali do método fônico, da leitura, né, fonológica, que eles trabalham com listas de pseudopalavras, né? Justamente para a gente alcançar isso. Ele faz, né, um rastreio dessa estrutura, né? Ele olha... Peraí, vamos lá. O que são pseudopalavras? São palavras que não são do nosso idioma, né? São combinações de sílabas, mas que elas não têm um referencial, tipo cibufa. Porque o problema de você apresentar o bowl, o copo, por exemplo, é que ele pode estar sob controle da letra, e ele lê copo. E ele pode simplesmente estar sob controle de uma história, que ele viu as pessoas falando copo diante daquela palavra. Sim. Então você tem o problema, ou ele decorou, entre aspas, né? Ou ele está realmente lendo. E aí quando você lê esse bufo, você sabe que não foi no passado, porque aquela palavra não existe, né? Não tem um referente, né? Não tem nenhum referente. E aí, mas eu preciso que ele leia esse bufa. Ele vai olhar para aquela palavra e ler esse bufa, né? Então essa fluência, essa rapidez na leitura, inclusive de pseudopalavras, ela é um elemento importante, né, no processo de aquisição de leitura. Né? E tem alguns testes bem legais de fluência de pseudopalavras. Então, só olhar para a palavra e dizer o que ela dizer o que está escrito ali, não remete à leitura. Né? Porque leitura, como eu sempre gosto de dar o exemplo, você vai ler um trecho de Camões, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. E aí eu pergunto, o que é o amor, Lucelmo? Né? Ele pode só citar outros, ele pode reproduzir o que eu digo, né? Mas ele pode falar mais coisas. Pro Camões é isso, mas para mim ou seja, ele interpretou, ele se comportou de mais formas, né, diante desse estímulo verbal textual. O método fônico, na verdade, temos vários métodos fônicos, né? Não tem uma metodologia única, mas a base é você utilizar o som das palavras,
né, das letras, né, em vez da letra propriamente dita, né? Então, por exemplo, t, ts. Então, M, M, você vai fazer isso. No método, na maneira que a Camila organizou, também tem isso, né? Ela apresenta as consoantes, o som das consoantes, e ela vai formar as sílabas, e aí ela vai apresentar as palavras. A diferença é que ela faz sílaba por sílaba. Então, ela vai pegar Tata Titotu, que é o primeiro que ela trabalha, T, L, depois M, e ela vai fazer, digamos assim, de uma maneira mais quebrada. Ou seja, de certa forma, podemos dizer que a metodologia que ela apresentou lá é uma metodologia também que é fônica, porque aparece nesse sentido, né? Embora a maioria das vezes que se tem aquilo que a gente chama de método fônico, ela tem uma origem conceitual cognitivista, né? Isso. Com o trabalho do professor Fernando Capovilla, principalmente, né? Mas o trabalho da Camila não tem esse mesmo lastro, o trabalho da pessoa Daisy, Sim. da Helenice, cognitivista. A gente trabalha com a perspectiva da equivalência de estímulos. Então, eu queria te perguntar o que é equivalência de estímulos para a gente entrar nesse assunto cabeludíssimo. Porque aí já é uma diferença gigantesca, né? Porque você pegou um ponto, né, em que, pegando o método fônico, ele está partindo de um treino, né, em que a cognição, né, a compreensão do som, ela interfere, né, ela facilita, né, a leitura, né, e principalmente a montar o arranjo em que a palavra, né, como que a palavra se organiza, né? Mas quando a gente vai falar de equivalência, é claro que esse aspecto a gente também coloca, né? Porque eu espero que em um determinado momento o aluno ele componha a palavra ou escreva, né? Mas a gente vai para talvez um campo mais gigantesco, que é no campo do simbólico, né? Como que eu treino a relação entre determinados estímulos, faço um treino direto, ou seja, eu vou mostrar para o Lucelmo, eu não tenho aqui, mas vamos supor, eu digo livro, né? Eu estou treinando som, objeto, concreto. Mas eu posso mostrar um papel, um cartão e colocar aqui na mesa e dizer livro, aponta aonde está livro. E aí o papel aqui na mesa, eu treino o Luciano a apontar onde está, né? E quando eu vou falar de relações equivalentes, é quando eu treinei só ele a Luciano, cadê o livro? Me entrega o livro. Ou seja, ele se comporta diante de um estímulo verbal em uma relação em que eu tenho um estímulo verbal e um objeto. Com coisas completamente distintas uma da outra. Eu tenho outra que é o outro estímulo verbal, que é um texto, que é uma palavra escrita. E depois eu coloco esses dois, vamos supor que eu coloque livro, copo, gravata, enfim. As 3 palavras. Não tô pegando pelo critério de tamanho da palavra. E eu pergunto, com quem vai esse aqui? E aí o Luciano pega a palavra livro e pareia a palavra escrita livro com o objeto livro. Então essa relação nova, que eu não ensinei diretamente, né, a gente vai falar que emergiu uma equivalência, né? Não foi treinado diretamente, mas isso não quer dizer que não houve treino. Mas a forma como eu treinei, né? Eu treinei aspectos desses estímulos, né? Quando eu treinei ele a responder diante desse item, né? Livro, e ele selecionar isso. Então eu tenho um controle por esse estímulo sonoro. Com a palavra da mesma forma, livro, então há um controle por esse estímulo sonoro, e esses dois daqui a pouco vão intercambiar esse mesmo tipo de controle. Então atingir isso parece fácil, mas a gente também tem um monte de estudo experimental por trás de como que a gente faz para melhorar ou para corrigir esse tipo de aquisição. Mas puramente equivalência de estímulo é esse fenômeno, né? Então, como que vamos pegar aqui exemplos da nossa cultura. Tem um aluno que ele se acha burro. E nunca ninguém, vamos pegar aqui nessa hipótese de um mundo fictício, que o bullying não existe, mas nunca ninguém na turma, nem professor, nem ninguém, nunca disse que ele era burro.
que ele era burro, né? Mas da onde que surgiu? Se ninguém chamou ele de burro, ninguém o nomeou como burro, da onde que surgiu esse conceito de burro? Por que que a gente estabelece o conceito de que algo é errado quando eu só digo que o certo é esse, né? Vamos pegar aqui uma analogia. Por que que era errado comer a maçã do Éden, né? A regra era só você pode comer todas, menos uma. Então, o correto é você comer todas as outras frutas, menos essa. Então, de onde que vem o conceito de errado dali? Então, ele não foi treinado diretamente. Então, nós fazemos isso muito frequentemente. Então, o aluno, no caso do aluno que é burro, ele fez uma coisa, não conseguiu, fez uma coisa, não conseguiu. Daí ele derivou, ele criou essa classificação de que ele é burro, derivado dele não ter conseguido fazer alguma coisa. Isso. Ou seja, indiretamente, é uma coisa que foi treinada e outra coisa surgiu dessa coisa, emergiu, né? Emergiu, né? Ele foi exposto em algum momento a modelos em que pessoas estavam se comportando, erraram e foram nomeadas como burras, né? Então, essas relações novas, elas surgem, né? A gente fala emergir, né? Mas entre todas as aspas, porque enquanto analistas do comportamento, nós sabemos que essas relações foram treinadas em determinada medida, né? O controle de estímulos é que ele se intercambiou. Eu fiz isso acontecer, né? Então, o bom arranjo de ensino, quando a gente está treinando pareamentos ao modelo, que acaba acontecendo muito no dia a dia, eles devem atingir isso. Eu fazer treinos diretos e atingir treinos que não foram diretos, né? Objetivos em que eu vou testar, né? Em que eu vou ter essa amostra de comportamento em que eu não treinei diretamente. O RFT, inclusive, chama isso com outro nome, né? Eles não falam emergir. Eles falam que é transformação de função, né? Transferência de função. E a equivalência de estímulos, ela é, historicamente falando, a base para a alfabetização. Como que ela se aplica à alfabetização? E aí, né, a gente usa esse conceito para falar de relações simbólicas como um todo, né? Então, por que isso se facilita? Porque a gente tem... nós temos procedimentos em que a gente consegue alcançar dados, né? Então, pegando do exemplo do pareamento ao modelo. Então, eu apresento um estímulo modelo, tenho estímulos de comparação, então eu posso registrar a tua resposta, posso registrar o teu acerto. Então, eu vou começar a entender quais são os estímulos que o aluno aprendeu a ler, né? Quais são os estímulos que ele faz pareamento, né? A palavra impressa com a fotografia da palavra. Daí eu posso testar palavras novas, né? Então, eu apresento palavras novas e eu vou testar se ele, diante delas, ele lê, se essa aquisição de leitura de palavras impressas que eu treinei diretamente, ele tem efeito na leitura com compreensão de palavras que não foram ensinadas. Tá, nós não foram ensinadas, mas eu estou partindo do pressuposto que é um sujeito fluente na fala. Então, ele fala essa palavra, ele vê esses objetos no mundo, ele relaciona o som com esses objetos no mundo, mas nunca foi treinado em si aquela palavra impressa, né? Porque também nada adianta se há uma lacuna gigantesca de linguagem, provavelmente ele não vai realmente ler palavras novas com compreensão, né? E aí é um dado que a gente tem muito forte, né? A Camila também traz isso. De muitos alunos com TEA, a gente só atingir a leitura com compreensão daqueles estímulos que a gente treinou diretamente, né? E aí está muito relacionado a isso, né? Nível de vocabulário, como é que esse sujeito se comporta. Que é o que ela chama de rudimento da alfabetização, Isso, né? Exatamente. Mas ali a gente tem um alicerce, né? É claro que acaba sendo difícil para o professor perceber isso, porque, como eu digo, os alunos que chegam no primeiro ano, eles já são fluentes no idioma materno, né? Exceto aqueles com deficiência. Isso. Em geral, os alunos com desenvolvimento... Então, no geral, o professor não espera que essas lacunas vão aparecer, não espera, não faz sentido ele receber um aluno em que ele vai treinar a palavra e ele só está lendo aquela em si. Não faz sentido, porque a amostra que ele tem é que os meninos vão deslanchando. Eu já tive a experiência de observar professores ensinando e que eu ficava, nossa, não tem nenhuma metodologia. E eu ficava, meu Deus, essa turma ninguém vai aprender a ler no final do ano.
Chegava no final do ano, as crianças lendo frases. Não foi essa professora que ensinou. Não foi. Né? Eu olhando com um olhar de experimentador, né? Abre aspas, fecha as aspas, né? Não julgando o trabalho da colega, que com certeza tem uma metodologia, tem uma intervenção ali. Mas aquela coisa muito leve, muito no natural, sem uma sistematização, sem uma exposição direta. E tranquilamente os coleguinhas foram adquirindo leitura e coisas bem sofisticadas, né? Mas aí a gente está partindo de uma turma de meninos fluentes, né, no comportamento verbal. Então, a equivalência de estímulos, ela dá essa base para eu ter essas medidas, né? Então, eu vou ensinar a relação direta entre estímulos, vou testar se essas novas relações vão emergir. Então, essa metodologia, esse racional, ele possibilita o professor localizar, vamos supor, eu não vou apresentar palavras e vou colocar palavras novas no teu currículo se você não adquiriu aquelas iniciais. Se não está adquirindo, eu vou tentar compreender metodologicamente o que está acontecendo antes de evoluir, né? A seleção desse material ela vai ser olhada com um rigor, né? Como a gente falou inicialmente, né? Os estímulos têm que ter uma dimensão, eu tenho que estar atento se ele está, que tipo de estímulo está sendo o controle aqui na tarefa. E eu só consigo fazer isso porque quando eu separo os estímulos, né? Vamos supor. Quando eu separo os estímulos, estou treinando o Lucelmo a localizar o livro o 360 graus. Eu começo a perceber que, pela forma como eu coloco os estímulos na mesa, o Lucelmo acerta sempre o autismo 360 graus. Eu digo e ele seleciona. Na hora que eu faço isso, o Lucelmo começa a errar. Mas qual é o estímulo que o Lucelmo está apontando, que ele está errando? Aí eu vou olhar lá, porque na folhinha de registro, por essa estrutura da equivalência de estímulo, essa forma de coletar isso, eu sei onde é que o Lucelmo está respondendo sempre. E ele está respondendo aqui. Toda a vida. Agora o Lucelmo passou a responder aqui, está errando, e eu tentando corrigir. Né? Ou seja, a gente traz essa roupagem experimental, essa forma de organizar, essa preocupação com a coleta, com o registro de dado, com a posição, com a randomização. E esses são contributos, né, para a educação, porque eu sei que isso interfere. Né? Ele pode ficar sob o controle, eu tenho dois... De posição, né? ali a posição. Se eu estou pegando aqui, eu estou sob controle de posição. Eu tenho 2 livrinhos aqui que eles têm o mesmo tamanho. Então, de repente, o Lucelmo está acertando o autismo 360 porque ele é o maior. Eu estou sob controle de tamanho. Isso. Então, e, na verdade, por exemplo, se a gente fosse fazer um experimento, ou se a gente fosse fazer uma coisa mais rigorosa, né? Aqui são exemplos aleatórios, mas a gente usaria... Eu esqueci o nome, o Sandberg tem um conceito com Parrington, naquele livro anterior, que é anterior ao VB-Map, que eu esqueci o nome, que ele vai utilizar mascaramento, se não me engano, que ele vai usar estímulos que têm uma mesma composição de cor, assim, eles se parecem um pouco, né? Eles ficam meio... Porque assim, aqui eu poderia estar sob controle de cor. Eu poderia não tá olhando de fato pro título, eu poderia estar só olhando só pro vermelhão aqui, ou pro cinza aqui, esse é ou colorido. pro esse coloridinho, pro esse azul aqui. Então eu pegaria estímulos mais parecidos, em que a diferença seja aquela diferença que é aquilo que eu quero que o indivíduo seja sob controle. Por exemplo, se eu quero que o indivíduo seja sob controle do título, eu vou pegar livros parecidos, que só o título é diferente. Se eu quero que ele seja sob controle do autor, eu vou pegar títulos com o mesmo título, ou que a diferença, tá? Ou com um título parecido, que a diferença basicamente é o autor, né? Então, eu acho que esse olhar... a gente está falando do olhar do experimentador, mas é o olhar do detalhe, é o olhar que, no caso do autismo, principalmente, que você tem indivíduos que têm controle restrito de estímulos, muitos indivíduos, não todos, mas muitos, né? Tem controle, faz muita diferença. Faz muita diferença para quem faz experimentação, para quem é professor de sala de aula, para quem é o clínico que está também atendendo, né? Pra todo mundo. Isso. Aí esse detalhe de se ater ao que está escrito, né? Muitas vezes a gente faz a generalização, né? Por exemplo, a professora ela vai utilizar materiais que são com a letra cursiva, com a letra bastão, com a caixa alta,
com a Times ou com a Arial, enfim, dependendo da impressão do que ela fizer. E eu espero que o aluno ele leia, identifique e rastreie essas palavras em layouts diferentes, né? Mas eu vou primeiro treinar com uma apresentação e vou generalizar para outros tipos de fontes, né? É comum, por exemplo, na transição da letra bastão para a letra cursiva, as crianças se confundirem, porque não, no geral, não é feito um treino dessa generalização, né? Não se treina exatamente a criança a relacionar com aquela palavra escrita em bastão ou caixa alta, ela tem uma relação de identidade com a palavra escrita de forma cursiva, né? E às vezes a professora escreve de letra caixa alta no quadro e quer que as crianças façam com letra cursiva no caderno. E aí a criança faz com caixa alta e a professora reclama. Ou seja, detalhes, né, da forma, da topografia, da disposição, né, de procedimento. A gente acaba dando isso para o campo da educação e, obviamente, a gente sabe o quanto que é difícil para um professor que tem uma turma de 20 a 40 alunos, ele se atentar a essas especificidades o tempo inteiro. Porque eu estou falando que isso vai interferir no comportamento do João de aprender a ler, mas pode não interferir no comportamento do Pedro de ler, que pode não interferir no comportamento da Maria de ler. E ela vai ter vários projetinhos ali para cada um. Aliás, nós publicamos um artigo juntos, né? Que acho que está nesse livro aqui, inclusive. Tá no 2, é isso aí. Tá nesse aqui, né? Que é eu, Lá no final. o Kelvis e o Vinícius, que é o meu sobrinho. Chama Alfabetização de Crianças com Autismo, um estudo bibliométrico. Esse artigo aqui, ele é um artigo que eu acho que ele revela muitas coisas. Eu gosto desse tipo de estudo, porque ele é uma espécie de um estudo de escopo, né? Que ele mostra o seguinte, ele mostra algumas coisas que eu acho muito preocupantes. Ele mostra, por exemplo, que das pesquisas que a gente tem sobre a alfabetização de crianças autistas, quase nenhuma é em escola, que é o lugar natural, o ambiente natural disso acontecer. Mostra que a maioria das pessoas, que eu não acho que é pior, mas eu vou explicar, a maioria são pessoas da psicologia, e não é que é pior, mas o ideal seria que sejam pessoas da educação, porque não circula na educação. Entende? A gente precisaria que esses conhecimentos circulassem nas escolas, nas secretarias de educação, né? Então, as pessoas como você, por exemplo, foi um pesquisador, pesquisou alfabetização e veio para uma clínica, porque é a sua história, a sua trajetória, né? O que é muito bom para as crianças que estão tendo acesso a isso. Mas não é a maioria das crianças. A maioria das crianças não tem acesso a aluno ou qualquer outra clínica. A maioria está na escola pública e precisaria que lá tivesse acesso a esse conhecimento, né? Então, essa, no final das contas, é uma medida complicada. O ideal seria que tivesse mais educadores fazendo, que tivessem voltando para suas escolas públicas, para suas redes públicas e que, portanto, esses em maior condição de vulnerabilidade tivessem tendo acesso. Tem um artigo que eu tenho um carinho, inclusive o Vinícius apresentou ele agora na ABAE. Foi? Apresentou na ABAE lá nos Estados Unidos, foi aonde? Foi na Filadélfia. Uhum. E foi bacana, foi um achievement, uma conquista apresentar lá. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a gente já viu o quão complexo é esse fenômeno da equivalência que a gente usa para construir esse percurso, né? E aí a gente vai construir o percurso desde o indivíduo reconhecer a letra como igual a outra letra e tal, até você chegar no ponto que ele faça a leitura. Esses dois pontos, leitura com compreensão e leitura recombinativa. Eu queria que você explicasse esses dois conceitos. Bom, a leitura com compreensão, né, particularmente diante de um estímulo textual, de uma palavra impressa, né, a palavra escrita ou impressa, o aluno ele faz uma relação com o fenômeno do mundo, né? Então, a bola, se eu boto a palavra bola, ele separa para mim, pega todas que estão no chão e coloca aqui no cesto o que é bola. Eu mostro a palavra impressa, a palavra escrita carro, ele já descarta essas e pega todos os carrinhos e bota aqui na mesa, né? Então ele faz uma compreensão, ou seja, relações, né, outras, elas acontecem, né, que não necessariamente sejam só verbais, né? Porque eu posso ler uma instrução e executar a ação sem ser um comportamento verbal, né? Ou seja, aí há uma compreensão, né? Se eu leio beba água,
né, e tomo água, isso quer dizer que tanto eu me comporto, como posso ler, dizer, beba água, mas eu posso executar uma ação diante disso. Então, a partir dessas novas relações, ou seja, a gente fala de relação entre estímulos, então, classes de estímulos que são de naturezas diferentes. Eu tenho uma palavra, né, falada, um som, eu tenho uma palavra impressa, eu tenho uma ação motora, ou eu tenho ele escrever algo sobre isso, né? Ou ele tem uma ação verbal, vocal, enfim. São grupos, classes, categorias diferentes de estímulos que eles comungam, né? Ou seja, eles São intercambiáveis. são intercambiáveis, eles possuem a mesma função. Então, adquirir isso a gente chama de compreensão, né? A leitura recombinativa, que é um passo importante, é aonde? E assim, a gente vai treinar a leitura com compreensão, a gente acaba desenhando muito, né, nos artigos, nas dissertações, que a gente treina o aluno selecionar a fotografia daquele item, tudo. Mas no dia a dia, o professor faz isso com múltiplos exemplares, com múltiplas possibilidades, né? No próprio manuseio dos estímulos no ambiente, né? Por que é recomendável, né? A gente trabalhar com palavras que sejam do dia a dia da criança? Porque ele vai ter uma exposição desses estímulos, ele vai ter comportamentos, relações de comportamentos relacionados a esses estímulos, e eu vou treinar mais uma, né? Então, eu aumento as chances dele ter leitura com compreensão, né? Porque o ambiente e aqueles treinos mais naturais, mais incidentais, eles vão ajudar nesse sentido. É diferente de eu pegar palavras que não estão no ambiente dele, ou animais ou frutas que ele não vê no dia a dia, que ele não tem acesso. Vamos treinar aqui mirtilo e chia. Chia só nada com coisa Sei lá o nenhuma. que ele vai querer. Nunca vai ver isso Nada aí, com né? coisa nenhuma, né? Hoje em dia as crianças têm dificuldades de reconhecer animais e frutas, porque a gente vive numa cultura que você compra tudo nos pacotinhos, né? Eu vi Industrializados. um documentário muito legal que eles expunham a frutas e perguntavam qual fruta. A criança errava todas. E aí ele só mostrava marca de salgadinho, de coisas assim, eles Sim, acertavam todos, né? Então você veja como é interessante isso. Quando a gente acha que uma coisa... O Paulo Freire dizia muito isso. Paulo E Freire. trabalhar com os estímulos que faz parte da realidade. Mas o que significa fazer parte da realidade? Você precisa entender quem é aquele indivíduo, qual é de fato a sua história, qual é de fato a sua compreensão, para a gente entender o que é a realidade. Exato. Aqui teve um caso muito interessante, se não me engano, fizeram uma pesquisa disso. Que o professor fez fazer a pesquisa, geografia, né? Que São José dos Campos, que eu fiz a faculdade aqui. E a minha faculdade, em princípio, ela era também de geografia. E aí, e eles estavam dizendo, o professor falou, não, vou trabalhar com coisa do local. E aí ele trabalhava com rio. Com rio que era o rio local. Só que nenhuma criança sabia que aquele rio existia. Então não era local, não era da realidade deles, ainda que geograficamente estivesse próximo. Sim. Então outras coisas eram muito mais próximas geograficamente, talvez alguma coisa que eles vissem na televisão, do que de fato aquilo que estava em termos de quilômetro próximo. Por exemplo, quais são a numeração dos ônibus que circulam na cidade? Ele mora na cidade, mas não quer dizer que ele saiba quais são essas numerações. Exatamente. Então a leitura com compreensão é isso, né? São essas relações que a gente vai treinar para algumas delas, e a gente espera que outras, né, relações elas vão acontecendo, vão emergindo, porque eu treinei a possibilidade disso, né? Eu treinei relações entre estímulos antecedentes que possibilitaram esse intercâmbio, né, de funções. Quando eu falo de leitura recombinativa, aí como que eu vou já pegando nas particularidades da palavra, né? Então, eu aprendi a ler bola e eu consigo ler lobo. Porque eu não necessariamente eu aprendi a ler lobo, mas eu fui ensinado a ler bola, eu sei bababibolu, lalalilolu, e eu olho e leio bolo, ou lobo, desculpa, né? Ou leio bolo também, né? Enfim, então isso eu vou chamar de leitura recombinativa, né? Às vezes a gente faz procedimentos
Quando a gente fala de procedimento experimental, gente, nem sempre aquela coisa que foi ensinada, ela é útil para o dia a dia daquele sujeito, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com pseudopalavras, é óbvio que é importante você ter fluência de leitura, mas ali não é, aquelas palavras não são úteis no dia a dia para ninguém, né? Então, o uso de pseudopalavras é muito frequente, né? Para a leitura recombinativa, né? Porque aí eu garanto que ele de fato está fazendo leitura recombinativa ou que ele não aprendeu de fato a ler aquela palavra antes. Que pode vir um aluno que de repente foi exposto, eu não sei, já foi treinado a ler aquelas palavras, e a leitura recombinativa. Com pseudopalavras, eu garanto que não, que é uma coisa inventada, né? Tipo, eu inventei aquela ordem, né, aquelas sílabas para aquilo. Então, a diferença básica é essa. Um que eu vou para a estrutura da palavra e o outro eu vou para o uso simbólico, né, o significado, né? E os dois são importantes, né? A gente tem dados interferentes, né? Até porque eu posso ler uma nova palavra que não fui treinado, ou seja, eu faço leitura recombinativa, mas se eu ler lobo e eu não relacionar com o lobo, não adianta de nada. Isso. Ou seja, eu preciso ter a leitura recombinativa com compreensão. Com compreensão. Então as duas coisas se articulam, né? Isso. E aí a gente entra num campo que não tem como, eu nunca separo o ensino de alfabetização do ensino de linguagem de uma forma geral, né? Então, eu não vou trabalhar só ele compreender a fotografia do lobo, porque isso não é útil na vida. Eu preciso que se ele estiver caminhando na floresta, ele localize lobo e ele corra porque é perigoso, né? Então, mais coisas vão acontecer no dia a dia, mais relações, né? Vão acontecer no dia a dia do que só o treino que a gente está fazendo. Há muito essa crítica, né? Eu vejo muitos, até quando eu vou dar curso disso, as pessoas apontam: mas vocês ensinam muito a decodificar. Vocês ensinam muito a decodificar. Mas eu estou falando de um recorte metodológico de como eu vou ensinar aquela relação. Eu estou pegando um comportamento de leitor que o que eu faço quando eu estou lendo um livro ou quando eu estou fazendo uma tarefa escolar? Eu estou diante de um papel, eu estou diante de um estímulo verbal escrito, não é isso? Então, esse arranjo aqui eu estou sintetizando, né? Mas fora desse contexto comportamento de estudo, eu tenho o além disso, que é a parte em que a gente não mostra que entra todo o campo do atendimento clínico, né? Que é o ensino de fala, o ensino de comportamento verbal, habilidades socioemocionais e por aí vai. E quando você está num contexto clínico e você tem ensino de linguagem, você tem ensino de várias coisas, né? Uma das coisas é a linguagem, que no caso do autismo é um dos focos, né? Um dos focos principais. E aí você vai caminhar ali para ensinar o aluno eventualmente a falar alguma coisa ou a desempenhar melhor um certo operante verbal. E uma das coisas que aparece é a alfabetização. Só que a alfabetização, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, você está trabalhando no contexto clínico e tem outras pessoas trabalhando em outros lugares também. Então a minha pergunta é: como que é a relação? Por exemplo, aqui na coluna você tem um cliente que, eventualmente, uma das coisas que vai se fazer é o ensino de alfabetização. Como é que faz essa relação com outras pessoas que, eventualmente, estão trabalhando com alfabetização? Aí exige que a gente tenha uma boa relação com esses parceiros, né? Em especial, pegando a alfabetização, uma boa relação com a escola e diretamente com os professores, né? A professora ou o professor dessa turma, né? Porque existem imensas variedades de metodologias, né? E eu já tive experiências muito negativas de eu receber o caso, o sujeito ele está com dependência total de dica, e uma dica que acontece muito, né, na alfabetização, que é aquela do BA, BA, NA, NA, na. Formou o quê? Banana. Gente, isso não resolve nada, não faz nada. E aí o aluno ele só ficava no BABA, NA, NA, na. Sem isso, ele não conseguia ler. Perguntasse o que era a palavra, ele não dizia o que era. Então, esse comportamento textual de olhar banana, bola, que é o que o professor fala, decodificar, ele não fazia sem dica. Ou ele nem fazia, né?
E aí você tinha professora, mãe, várias pessoas que faziam dessa forma e não abria mão de fazer dessa forma. Então, né, para essa situação, pela minha carga horária de intervenção, não tinha como eu fazer uma metodologia diferente. Assim, obviamente, não poderia entrar nesse tópico, né? Então, eu deixo muito claro, ó, o erro está acontecendo por conta disso. A solução provavelmente pode ser essa, é claro que a gente vai testar. E aí eu deixo para as pessoas escolherem, né? Porque o pai, ou os responsáveis, ou a própria criança vão, né, escolher o tratamento que vem como sendo. Não adianta eu fazer e as pessoas todas estarem recusando, né? Então, alguns erros metodológicos acontecem e eles são defendidos. Aí isso realmente gera uma barreira gigantesca entre o que a gente poderia propor e realmente acontecer. Mas são poucos os casos. É claro que eu já tive casos que chamaram muita atenção por conta dessa discrepância, mas a maioria das vezes as orientações, as indicações, quando é um contexto só de indicação e orientação, são bem acolhidas. Mas quando eu recebo o professor diretamente, que tem o interesse de fazer a metodologia seguindo a equivalências de estímulos também, a gente tem bons resultados. Até porque, gente, eu acho que o que é legal, quando o professor vai fazendo certinho e ele vai registrando, ele vai tendo o próprio feedback do que está fazendo. Ele vai olhando, olha, Não precisa que você fale, ele vai ver o que funciona e o que não funciona. não precisa eu dizer, não precisa um mês depois a mãe dizer que legal, ele está lendo. Ele está observando a próprio registro, né? E isso é muito gratificante, né? De você estar fazendo o diferencial na vida de um aluno. E hoje, no Brasil, se a pessoa quiser pesquisar sobre alfabetização, quais são os lugares que você acha que você sabe? Pode ser que tenha outros novos, mas Sim. onde que tem coisas legais aqui? Porque aparecem algumas iniciativas isoladas, né? Já peguei texto sei lá, do Paraná, assim, isolados, né? De São Luís, já peguei textos, assim, bem isolados. Mas, assim, os grandes centros que têm um grupo de pesquisas, né? Realmente focados, né? Nesses tópicos de equivalências de estímulos e alfabetização. Acho que o polo maior, mais central, né, aqui em São Paulo, é a Universidade de São Carlos, né, apesar de também ter, né, na PUC, na USP, alguns professores que também contribuem. Na Universidade do Pará, né, e na Universidade Universidade Federal do Pará, UFPA, Universidade né? Federal do Pará, e na Universidade de Brasília, UNB. E esses professores, gente, eles fazem parte de um grande centro que é o INCT, né? Que eles todos comungam desses estudos, eles sentam para debater esses estudos, então tem eventos internos, né? Então, na época em que eu estava estudando, né, lá na Universidade de Brasília, a gente tinha contato diretamente com a Daisy, com o Júlio de Rose. Não eram professores da Universidade de Brasília, mas a gente tinha algumas reuniões para a gente compartilhar, né, pesquisas, estudos, o que estavam fazendo. Tinha a chance da gente, então, estar coletando com a Camila também era por conta do meu vínculo com o NCT, né, o Instituto de Pesquisa. Então, eles têm essa troca, né, e inclusive os softwares, né, a forma de coletar com os softwares acabam também sendo possíveis, né, quando há essa vinculação. E aí no caso do Pará, tem o laboratório Aprende. No caso da UFSCar, a maioria, você tem 2 laboratórios lá, que é o LESH, que é o Laboratório de Estudos de Comportamento Humano, que é da Daisy e do Júlio, e tem o LAMIEI, que é o laboratório do professor Celso Góes, que também tem pesquisas nessa área. Lá em UNB tem laboratório? Você lembra? A gente não tínhamos laboratório, mas a gente tinha um espaço de coleta de dados. Que é a Liga da Leitura, né? Que é a Liga da Leitura. Né? E era um trabalho muito bacana, porque a gente funcionava numa instituição, um abrigo para crianças, né? E a gente fazia o treino avaliando as crianças, todas as crianças que entravam, a gente fazia uma avaliação de aspectos relacionados à leitura, e aquelas que tinham atraso de leitura, ou que ainda não estavam na faixa etária, mas ainda não tinham aprendido a ler,
a gente iniciava com a metodologia do JEIC, né? Através da equivalência de estímulos. E tem a Liga da Leitura também na UFSCar, né? Isso. Então tem nos dois lugares, é compartilhado. E como você falou, tem alguns lugares, eventualmente, que saem algumas pesquisas isoladas. A gente fez esse levantamento no artigo, e deu, assim, o UFSCar bem lá na frente, né? Uhum. Tem uma... Aqui, né, nesse artigo nosso, tem uma... Nós pegamos o estudo bibliométrico de dissertações e mestrados, dissertações e teses. E aí, eu tô com ele aberto aqui. Aí tem todos aqui, a gente pegou um certo recorte e tem todos. E aí tem gráfico de quais as universidades têm mais, deixa eu ver aqui. Então você tem UFSCar, PUC São Paulo também tem umas coisas legais, USP, tem alguma coisinha. Aí você tem vários outros que tem coisinhas isoladas, né? Algumas coisas aqui. Pontualmente, né? E eu acho que essa é uma área que a gente precisa de muito mais estudo. E uma outra questão que apareceu também, além da questão de muitas pessoas virem da área da psicologia, outra questão é que você tinha o ensino que era normalmente isolado, né? Então é muito difícil você fazer isso dentro da sala comum para Isso. pelo professor regente você No aplicar. geral, o perfil o aluno, a aplicação é feita em uma sala de recursos, né? Ou seja, retirado da sala de aula para fazer essa intervenção. Uma sala Mas, específica, ou alguém tá perto dele e tá apoiando ele, isso. porque você precisa do feedback. Você até dá sem isso, mas é muito difícil você fazer, é o professor regente fazer para 30 alunos de uma certa forma, não dá para fazer, obviamente, individualmente para todo Sim. mundo, e fazer individualmente esse apoio individual. E é muito difícil sem apoio individual, para muitos casos, né? Exatamente. E por outros motivos, né? Sim. A gente está mencionando a questão do ensino de alfabetização, mas muitas vezes o apoio ele vai vir por várias outras necessidades. Então, esse acompanhante, por exemplo, no caso dos alunos que precisam, ele poderia estar treinado para apoiar esse processo de introdução de algum procedimento Sim. que foi formulado ali, né? Sim. Mas isso nossa, nas escolas isso é muito difícil. Tá muito distante, assim, né? Do que normalmente acontece. E assim, como você falou, às vezes tem problema de comportamento, às vezes tem problema, às vezes o menino sentar, de fazer. Sim. Tem questões que estão muito distantes do que é possível a gente ensinar. Mas precisa ter pesquisa com isso, né? Sim, sim. O problema é que nós temos uma dificuldade na educação, principalmente, de fazer estudos experimentais. Então, isso que você fez lá no Departamento de Ciências do Comportamento, se você propusesse num departamento de educação, exceto a educação especial do UFSCar, talvez, seria muito difícil ser aceito. Sim, mas tem alguns departamentos que tem professores que fazem avaliações psicométricas, né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem uma professora que trabalha com avaliações para precursores de leitura. Na UERJ. Isso, mas ela utiliza avaliações de leitura, né? Avaliações psicométricas dentro de alguns aspectos direcionados da leitura, mas não entra no campo do ensino da leitura. A Simone Capellini também, na Unesp, ela fez um trabalho Sim, espetacular, sim. né? Então você vai ter algumas iniciativas meio que nesse formato psicométrico, né? De medir instrumento, de medir testagem, né? Mas no sentido de fazer a aplicação de um programa, de fazer o curso de uma aplicação, a gente já tem essa lacuna. Vou te fazer uma pergunta difícil, provocativa, para você responder. Todos os alunos autistas são alfabetizados, podem ser alfabetizados? Boa pergunta. Aí eu volto para a primeira coisa que eu falei. A gente tem, quando a gente fala de alfabetização, né, antes de a gente entrar no campo da alfabetização, a gente fala no campo da linguagem, né? Então, não, porque nem todos os nossos alunos, nossos aprendizes, eles vão fazer uso da linguagem, né? E aí eu não estou Mais dizendo, complexa, né? não estou dizendo da fala, porque a fala é um artifício da linguagem, né? Mas você tem um aprendiz que não usa, não tem nem intenção comunicativa, pegando lá nas matrizes comunicativas, não demonstra incômodo, não demonstra interesse, ou seja, o mínimo de sinais socialmente possíveis de interação acontecem.
Então, ali, adquirir a coisa que é mais sofisticada, que é a leitura, né, não é possível, né? Então, eu não estou dizendo que a gente não vai conseguir, que ele nunca aprenda, mas veja que eu tenho um caminho gigantesco até adquirir a leitura, né? O caminho é longo, é árduo, cheio de possibilidades, cheio de, né, necessita de que o ambiente esteja ok, ou seja, são muitas variáveis que no final das contas talvez a gente não consiga mesmo, né? Então, na ausência de linguagem, né, e a gente tem um número gigantesco, né, faz parte, né, do diagnóstico, né, as questões relacionadas com atraso de linguagem. Então, por esses fatores, a gente vai ter dificuldades em alfabetização, né? Mas se eu tenho um aluno que ele está próximo, em nível de, assim, de proximidade em aquisições, pegando, é um aluno que ele está com 5 anos de idade, né, mas vem adquirindo linguagem, tem aumentado o vocabulário, aí a gente já vai aumentando as chances dele, sim, né, adquirir a alfabetização. Mas sempre lembrar, não estou falando de fala, né? A fala é um dos aspectos. É porque eu já tive, né, a experiência de ter aprendizes que não se comunicavam pela fala, faziam uso de comunicação alternativa e que a gente conseguiu alfabetizar, né, que foi possível a alfabetização desse aluno. Que tinha uma linguagem robusta, Isso, fazia ainda que uso não de falasse. linguagem, produzia, digitava, ou seja, fazia um uso de linguagem. Enquanto tem outros que falam e não têm uma linguagem, porque falam palavras isoladas, palavras que eles aprenderam, mas não tem uma linguagem mais É mais robusta também. ecolalia, né? É, Não tem essa a produção do som pela percepção sensorial do som, né? Não é com a motivação social de te informar algo ou pedir que você medie o acesso a um outro reforçador. ou é um conjunto pequeno de mandos que ele tem, de 10 palavras, 20 palavras que ele sabe que ele pede certas coisas só, mas é muito Isso. restrito, né? E como lidar com essa expectativa dos pais, que de 6 anos, 6 anos é alfabetização. Como que você lida com essa, quando não é o caso? Sim. É bem delicado, né? Porque já são muitas frustrações. A gente já coloca os pais em contato com muitas frustrações, né? Então, no geral, eu prefiro muito pela linha do que é mais urgente. Eu não falo daquela coisa que é o inalcançável logo, né? Eu vou muito trabalhar, vamos tentar entender o aqui agora, o que é mais urgente para hoje, o que é mais importante para ele aprender agora, o que é mais para o seu dia a dia, para você ter uma qualidade de vida, o que é mais importante agora? O que é mais para ele ter uma qualidade de vida, o que é mais importante agora? Né? Então, assim, eu tento escapulir pela tangente, né? Porque eu sei que se eu chegar e declarar isso, eu nem posso fazer isso dessa forma, né? A gente não sabe até onde ele vai, né? Não sei, não posso. Não, mas às vezes o pai chega e fala assim, olha, tá com 6 anos, que dia que começa a alfabetização? Quando é que começa? Aí, esse dado eu lido muito com, não tenho como lidar essa informação, não é algo que a gente vai trabalhar agora, né? A minha proposta para a gente fazer a intervenção, ou o que é possível para o momento presente, é isso. Imediato, a curto prazo e a longo prazo, a gente tem esses passos a serem trilhados, né? Pode ser que o pai se recuse, então ali é a hora dele dizer, não, seu tratamento eu não quero que você não vai ensinar ele a ler, né? Pode ser. Infelizmente ele vai receber essa negativa de pessoas sérias, né? Porque eu já vi pessoas que, não, eu vou alfabetizar sim. Deixa comigo. Deixa comigo que ele vai sair lendo. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada acontece. Né? Então, é uma preocupação. Eu quero que você me diga o que eu quero ouvir, ou quero que você me diga algo para a gente resolver problemas e melhorar a nossa vida. Porque o problema da pessoa que prometeu alfabetizar é que provavelmente ela está trabalhando na alfabetização. Ele não se alfabetizou e ele não aprendeu um monte de outra coisa que ele podia ter aprendido. Isso. E que faria sentido para ele. Isso. Né? E que poderia ter melhorado a qualidade de vida dele. Não é simplesmente dizer assim, não, na dúvida tenta. Não é isso. É porque aquele tempo, todo aquele esforço poderia ser dado a uma coisa que realmente melhoraria a qualidade de vida. E realmente eu vejo. E eu vejo, às vezes, não é só de uma pessoa que é uma picareta. Ou seja, que ela está oferecendo um negócio para tirar o dinheiro. Não é, é porque ela não sabe mesmo.
né? Ela não sabe o que é essa escala, esse pré-requisitos, essa hierarquia comportamental da linguagem até chegar na E eu alfabetização. já vi pessoas fazerem materiais para vender que se usam desse conhecimento que a gente discutiu hoje, vendem, mas que, ou seja, é o material por si, né? A gente fala da ciência, né? O tempo inteiro, quando eu sento com uma criança, eu estou trabalhando a ciência, não é o material. Eu posso fazer aquilo acontecer de com qualquer tipo de material, se eu tiver uma boa variabilidade, enquanto terapeuta, eu consigo fazer com muitas coisas, né? Mas a pessoa vende aquilo que tem uma roupagem, né? Então aquilo Com esse material vai dar fica certo. difícil da família recusar. Então imagina, olha, tá vendendo aba, o material aqui é o que eles usam em aba, tá vendendo, vai dar certo. E não é isso, gente. Então não adianta comprar apostilas, materiais, recursos, não adianta comprar, que não é isso que vai fazer acontecer. Quer dizer, se você dominar, se você entender quais são os processos por trás, talvez você tenha um material, te ajuda, te economiza tempo do que você Sim, precisaria fazer, talvez. Agora, se você não dominar isso, não vai resolver. não resolve. Então, a sugestão, leia, faça esse percurso de leitura todo que eu falei aqui, que não é simples, né? Vai lá no monte de trabalho que a gente tem sobre equivalência de estímulos, os trabalhos do próprio Sidman, que é o cara que inventou isso, leia o trabalho da Camila Gomes, leia a dissertação do Kelvis, leia essas coisas todas, Façam supervisão, faça né? Não supervisão. fiquem desassistidos. É muito Né? Porque a importante. expertise de alguém que já trilhou todos esses caminhos, né? A expertise de alguém, você bate o olho, eu vejo 3 possibilidades diferentes de a gente resolver a mesma coisa. Né? Um outro colega que também tem uma expertise vai olhar e vai ver mais detalhes. Então, a supervisão, a orientação, eu já vi gente oferecer só para isso. Né? Às vezes, algumas pessoas me convidam para olhar um material, olhar um programa de ensino, né? Eu fazer uma consultoria ali rápida daquele material, né? Então a supervisão, o estudo autônomo nem sempre vai te ajudar. De repente você precisa mesmo de uma outra opinião e precisa, né, aprender a como alguns comportamentos ali que são importantes para que a coisa funcione. Eu lembro essas soluções mágicas, eu me lembro, aplicativo tem muito isso. Eu lembro que uma época virou uma febre, um software que era de alfabetização, que era um programa que era um jogo com rato e tal. E aí eu falei, mas por que vocês fazem isso? Porque eles não sabiam me responder por que eles faziam aquilo, por que o rato fazia aquilo, por que o gato fazia aquilo outro, por que não sei o que fazer. Eles não sabiam responder nada. Eu falei, vamos testar isso aqui? Deixa eu fazer um experimento. E aí eles. Acabou que não deu certo. Eles primeiro tinham dito que sim, mas aí eles não deram a chave para a gente poder fazer. Porque aquilo ali não fazia sentido com base em tudo aquilo que a gente tem de experimento. Sim. Né? Então, o fato de uma coisa se vender, como dizer, aplicativo de alfabetização, não quer dizer que Não quer dizer que tem. vá ter efeito, né? Veja, a gente está discutindo ciência. Então, fazer, como eu citei anteriormente, fazer no fichário, fazer no computador, são materiais. A gente está discutindo que tem aspectos na utilização desses materiais que vão ser utilizados para que dê certo. Não é porque o computador, que é tecnológico, os meninos gostam de tecnologia, vai funcionar. Pode ser que seja uma furada. Exatamente. É um processo, é um pensamento muito simplista, né? É. Que está por trás, em geral, dessas soluções mágicas que estão por todo lugar. Kelvis, quero te agradecer muito, muito obrigado. Não vou te dar um presente que eu sempre dou, porque você já tem. Então não adianta. Que é o livro, a gente já fez bastante propaganda aqui já. Obrigado. Apesar de estar aqui perto, você tem que parar as coisas que você estava fazendo, vir para cá, existe um esforço de vir aqui. Obrigado mais uma vez. Foi muito, acho que foi muito instrutivo. Como a gente falou no começo, não é uma conversa para iniciantes, porque a gente discutiu aspectos bem complexos aqui, mas para a pessoa que está acompanhando aqui, que já está lendo, que está. Se você não entendeu, eu falei, não entendi nada, cheguei até o final, não sei como é que você comentou. Faça essa leitura e você volta e assiste. Aí a gente, agora. Vai fazer sentido. Vai fazer sentido tudo que a gente está falando aqui. Porque tem a ver com a proposta do podcast, que é de ser alguma coisa mais avançada. Agora, mais avançado que aqui, gente, só se você entrar no Clube da Luna, pegar e assistir a aula. pegar o curso completo e assistir a aula, obviamente, atento, fazer as anotações e aí começar a colocar em prática, passar por supervisão, ou seja,
a trajetória dentro do autismo, ela é uma trajetória enorme. Ela não é uma trajetória que você chega ontem e aí você, pronto, deixa eu. Você tá, que você, como eu estava falando que você é estagiário lá, da Ida. Quanto tempo faz isso? Tem 15 anos. 15 anos. 15 anos. Então é um processo muito, muito complexo, muito robusto, que envolveu fazer um mestrado, pesquisa, muita leitura, Ser escrever. supervisionado, de É, aplicar, de pesquisar. Então, várias coisas combinam a gente poder tomar decisões clínicas em nível de ser supervisor. exatamente. Então não é do dia para noite, mas espero ter colaborado com vocês. Grande abraço, tchau para vocês. Tchau, tchau.